Bom dia, passando mais uma vez aqui pelo canal Ministério Farol para Famílias para poder tratar de um tema muito importante, que seriam conflitos envolvendo parentes. É algo que é muito comum em todos os casamentos, termos problemas, né, com interferência externa, e a gente vai abordar alguns aspectos sobre isso hoje, tá bom? E a gente queria utilizar como tema, como texto base, 1 Timóteo 5,8, que diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Esse versículo ele tem algumas particularidades interessantes aqui, né? Ele começa falando: se alguém não cuida, essa palavra cuidar, no original, ela tem um sentido de você pensar em, de você ter consideração por alguém. E aqui está falando o seguinte: se alguém não cuida, ou não tem consideração, ou não pensa nos seus parentes, né? O que é parente? Parente são todas aquelas pessoas que têm relação consanguínea com você, seja realmente consanguínea ou por doação, mas que faz parte da sua vida, de pessoas mais próximas, né? Tios, primos, pessoas realmente bem próximas de você. E aí o texto fala, especialmente da sua própria família, e aí está se referindo da sua casa, seus filhos, seu cônjuge, seus pais, possivelmente seus avós também, né? Essa pessoa ela é pior, ela negou a fé, né? E é pior do que um descrente. Por quê? Porque pensar na família, ou ter consideração pela família, é algo que em qualquer cultura isso é comum, né? Então, se até o descrente faz isso, por que nós, como cristãos, vamos estar agindo diferente? E agindo assim, a gente vai estar realmente negando a nossa própria fé. Eu não posso negar, tá? Eu sei que quando se fala de parentes, se fala de pessoas próximas, a gente não pode negar que, infelizmente, uma parte assim muito grande de pessoas tem problemas com a sua família de origem, né? Carregam às vezes traumas de problemas que viveram, de dores, né? De coisas. Nós teríamos inúmeras histórias para poder contar sobre esse tema aqui. Mas o que o versículo, da forma como o versículo se apresenta e o que a gente se propõe hoje a fazer aqui é falar muito mais no aspecto positivo, não tanto no ressaltar os aspectos negativos que esse tema pode trazer, tá bom? Quando eu vejo, assim, especialmente assim, um bebezinho no colo de uma mãe ou de um pai, eu penso, normalmente assim me passa pela mente assim, o que será dessa criança no futuro, né? Será que ela vai ser uma pessoa que vai mudar o mundo? Será que ela vai ser uma pessoa grande, importante na vida, vai fazer coisas extremamente relevantes? Mas naquele momento ali, em que ela está no colo do pai e da mãe, ela é totalmente dependente dos cuidados daquelas pessoas que estão ali. Ela precisa, ela sozinha não tem condição nenhuma de sobreviver ou de se cuidar. E quando eu penso nessa figura, assim, eu penso muito também em mim mesmo, né? E vejo assim a quantidade de pessoas que foram importantes na minha vida. Meus pais, meus tios, né? Seja por parte de pai ou parte de mãe. Eu penso nos meus primos, pessoas que me deram tanta alegria assim, ao longo da vida, meu irmão, a quem eu amo muito, e diversos meus avós, e diversas pessoas com quem nós tivemos contato ao longo da vida. Quanto eles foram importantes para mim, né? E até o casamento, essas pessoas tiveram um papel significativo na minha vida. Depois do casamento, a Márcia assumiu um papel de proeminência na minha vida, e mas todos eles tiveram um papel muito importante. Então, às vezes, quando eu e Márcia a gente conversa aqui sobre problemas que a gente, vez ou outra, passa, né, com os meus parentes, com os parentes dela, por exemplo, a gente sempre debate sobre isso, que por mais que eu possa ter motivos para ficar chateado com eles, eu nunca posso esquecer também, assim, do quanto eles foram importantes em algumas fases da minha vida e o quanto eu não posso ignorar isso e ter consideração e também gratidão por quem eles foram para mim.
Só, tipo assim, reforçando o que o Alexandre está falando, essa fala não é unilateral, tá, gente? O que acontece na casa de um também vai acontecer na casa do outro. Então, da mesma forma que o Alexandre tem essas lembranças, eu também tenho. E eu acredito que na casa de vocês é a mesma coisa. Só que quando vocês criaram uma família, que esses laços foram unidos e que vocês estão estruturando uma nova família a partir do casamento de vocês, as coisas começam a mudar. E não é para poder esquecer a parentela. Pelo contrário, é motivo deles estarem presentes, sim. A gente vai estar trabalhando um pouquinho isso mais à frente. Bom, a gente quer conversar, partilhar com vocês algumas coisas que a gente aprendeu ao longo da vida em relação a alguns cuidados que a gente tem que ter, assim, a partir da formação dessa nova família, né? Algumas coisas precisam mudar, né? Como a Márcia falou, a gente não deseja afastá-los da nossa vida. Pelo contrário, é muito bom quando é possível unir, até unir, se for possível, unir as famílias, né? Para que mais pessoas se conheçam e mais amigos se formem a partir dessa união. Mas também alguns cuidados precisam ser tomados, porque algumas coisas mudam a partir do momento em que você se casa, né? E alguns desses problemas podem realmente afetar demais a vida do casal e pode trazer problemas para vocês, alguns conflitos que a gente vai debater agora. Um deles, tá? Uma das coisas que a gente precisa fazer, né? Descobrir maneiras de honrar os pais um do outro, tá? Quando você se casa, no caso, eu me casei com a Márcia, eu não me casei somente com a Márcia. Eu me casei também com os pais da Márcia, com os irmãos da Márcia, todas as pessoas que eram importantes para ela também passaram a ser importantes para mim. E quando a gente fala, assim, a Bíblia fala, por exemplo, honre pai e mãe, não significa apenas honrar o meu pai e minha mãe de origem. Eu também preciso ter essa consciência da necessidade de honrar o pai e a mãe da Márcia. Apesar de saber os defeitos dos meus pais, dos pais da Márcia, a gente precisa entender a necessidade realmente de honrar os pais um do outro. E a gente lembra também que eles não vão ser a imagem talvez que nós tenhamos dos nossos pais, são aqueles pais novinhos, fortes, viris, que gerenciaram a vida da gente durante algum tempo. Só que a gente tem que começar a fazer projeções para o futuro. Nós vamos ser pais também, nós vamos ficar mais velhos e eles estão com certeza numa fase de ficar mais velhos também. Então aí se inverte a questão dos papéis, de nós aprendermos a cuidar de pessoas com idade, de pessoas mais idosas, com uma mentalidade de uma geração diferente e nisso pode gerar conflitos também. Até para isso a gente tem que estar preparado para o que vai vir para o futuro. Um outro aspecto, ele fala a respeito de que sempre mantenham a família fora de conflitos conjugais. Ou seja, por mais que não se tenham brigas em família, mas possam haver discussões em momentos de crise ou problemas que precisem ser resolvidos, a situação da família, eu e Alexandre, são questões a serem discutidas dentro da própria família, dentro da nossa situação. É o nosso caso, é a nossa casa, é o nosso teto. E, inclusive, os filhos, né? Eles só farão parte quando o casal já estiver em consenso, sabendo o que vai ser feito, ou às vezes são crianças que não são mais crianças, né? São já jovens, são mais velhos, e que podem fazer parte desse contexto. Eu estava falando para o Alexandre que eu achei de uma preciosidade, né? O Salmo 25, o Salmo 20, Provérbios 25, perdão, ele cita algumas coisas, inclusive dentro da própria casa, e como a gente organiza algumas coisas nesse sentido. Então, assim, problemas a gente vai definir, interferências externas, de forma alguma. Palpites, eles podem até ser ouvidos, mas é o casal que vai definir aquilo que vai acontecer dentro da família. Certifique-se de nunca diminuir ou atacar a família um do outro. Isso é uma continuação do que a Márcia estava falando, né? A gente precisa realmente resolver o problema entre nós dois, né? E não utilizar os nossos parentes como instrumento de ataque pessoal ao outro, né? Eu aprendi, assim, ao longo da caminhada, né, a tomar alguns cuidados em relação a essa questão, né? No início eu falava muito abertamente com a Márcia do que a gente pensava a respeito
de A, B ou C, da família um do outro. E a partir de determinado ponto, eu comecei a ter mais cuidado, principalmente com aquelas pessoas, com os aspectos negativos dessa relação, né? Então, assim, por exemplo, você já deve ter, se você acompanha nossos vídeos, você algumas vezes já deve ter ouvido falar, por exemplo, em alguns erros que o pai da Márcia cometeu, né? Mas uma coisa que se tornou prioridade nossa é não focar nos erros, mas sempre que possível lembrar dos acertos, honrar a figura do pai da Márcia, lembrar das coisas boas que ele tinha como pai, como avô, como pessoa, dos momentos engraçados que nós vivemos com ele, e deixar na nossa memória mais as coisas positivas do que as negativas. Não se fixar tanto nos erros, né, que todos nós cometemos, mas se fixar mais nas coisas positivas, nas coisas boas que valem a pena ser lembradas, né? Porque isso vai gerar memórias também, né? Então, o que que você prefere? Gerar memórias positivas ou gerar memórias negativas e ficar, de repente, remoendo aquilo dentro do coração? Um outro aspecto é para você incluir parentes dentro dos seus planos de férias, feriados. São aquelas visitas curtinhas, você não precisa ficar enfornado ou dentro da casa do outro, ou passar o final de semana inteiro, as férias inteiras, mas dedica um tempo que você tenha disponível para fazer isso. Recente eu recebi aqui na minha casa uma tia de consideração que a gente considera muito, né? Minha família considerava muito, porque conheceu minha mãe desde a época que minha mãe era solteira. Então, foi um motivo assim de alegria, porque histórias puderam ser contadas, coisas que ela sabia, que eu, por ser pequena demais, talvez não lembrasse. Isso faz a diferença. E aí eu lembro que muitas vezes nos finais de semana, por mais que meus pais não fossem crentes, a gente tirava um tempo para poder fazer algumas visitas específicas. Às vezes era na casa das mesmas pessoas. Não tinha como mudar, né? Ou eram alguns amigos que nós considerávamos como tios, ou alguns parentes, mas a gente sempre tirava um tempinho, uma visita de 1 hora, 2 horas, para poder ver como é que aquela pessoa estava, para poder colocar o papo em dia. Às vezes passava um mês e a gente naquele mês não conseguiu ver, vamos tentar no outro. E foram experiências assim muito boas. Outro aspecto que é complementar ao que a gente já tem falado aqui, amem as pessoas que o outro ama. Eu não sei se você consegue ver daí do vídeo, né? Uma casinha, uma fachada que tem atrás da gente aqui, uma fachada laranja. Essa fachada, ela foi uma reprodução da casa da minha avó materna, que fica no interior da Bahia, bem na roça. Essa casa, nós passamos momentos muito bons nessa casa. Tem boas lembranças da minha avó, do dia que ela me obrigou a comer 2 pratos de abóbora com leite, que eu odeio, e tantas outras coisas. Acho que às vezes a gente passa, né, coisas engraçadas. E quando eu senti essa vontade de fazer essa réplica, eu mandei fazer uma para cada tio meu. São aproximadamente, acho que foram 11 cópias que eu fiz, ou um pouco mais que isso, talvez. Isso teve um custo, isso teve, né, custo de elaboração, custo de correio e tudo mais. A Márcia em nenhum momento me questionou por que eu estava fazendo isso. Me questionou por que eu estaria tendo esse tipo de gasto com meus parentes. Pelo contrário, ela me incentivou, ficou feliz também com a atitude. Por quê? Porque ela sabia que eu amo essas pessoas. Sabia assim o quanto isso ia ser importante para mim e para eles. Então, esse é um dos pontos, assim, você saber honrar e ajudar. Então, assim, eu e Márcia, ao longo da nossa caminhada como casal, muitas das vezes a gente socorreu parentes, a gente ajudou pessoas que, pai, mãe, irmãos, porque nós amamos essas pessoas. Então, fazer alguma coisa para alguém que o outro ama não é sacrifício, né? Isso faz parte realmente de um dever nosso. Eu acredito que os outros dois tópicos nós já contemplamos numa fala um pouquinho mais acima, mas eu vou juntá-los e tentar destrinchar eles. O cônjuge deve ser sempre prioridade sobre os familiares e parentes afins e não permita a interferência desses familiares sem a permissão do casal. Ou seja, num casamento, numa relação, quando eu casei com Alexandre, a minha família, a minha parentela,
passada da casa dos meus pais, a parentela do Alexandre da casa dos pais dele, elas não deixaram de ser importantes na nossa vida, não deixaram de ser memórias. Só que hoje em dia, desde o casamento, a minha prioridade é Alexandre e eu sou prioridade na vida dele. Então, tudo que a gente faz é conjunto, os amigos que a gente tem são em conjunto. Não que a gente não conheça outras pessoas, mas a gente tenta agregar para esse ambiente nosso. E essa questão de prioridade, gente, não deixa de ser honra também. Eu honrá-lo como meu esposo, é, checar, ver, nutrir, é, abraçar, aconchegar o meu marido como minha prioridade e ele fazer a mesma coisa por mim. Os parentes, minha mãe, que ainda é viva, de toda a nossa parentela principal, né, que vem antes de nós e nossos irmãos, eles não estão fora desse contexto, mas a prioridade em termos de decisões, em termos de algum sacrifício dentro do lar, primeiramente a nossa. E com isso a gente fortalecido, ciente, a gente vai abençoar o outro. E essas interferências familiares, né, que podem acontecer sem a permissão do casal, elas não devem existir mesmo, porque ultrapassa limites e ultrapassa contextos. Eu defino uma situação com o Alexandre e de repente vem a minha mãe, ou poderia vir algum dos pais dele e se interferir, mudar de repente, ou trocar alguma coisa que a gente já tinha feito, mexer nas coisas dentro de casa. Quantas e quantas vezes a gente não escuta isso? Hoje a minha sogra ou o meu sogro fez isso, aquilo outro. Graças a Deus a gente sempre soube estabelecer limites e explicar para os nossos parentes os limites que tinham. Eu falo que dentro da minha casa não entra bebida, e não entra mesmo. Em todas as festas que nós temos, compromissos que nós vamos, olha, infelizmente não tem bebida dentro da nossa casa ou eventos que nós patrocinamos. Eu não posso interferir na casa do outro, mas dentro da minha casa interfiro. Então, desde a época do nosso casamento, foi uma coisa que eu expliquei para o meu pai: pai, não vai ter bebida, porque ele gostava de beber cerveja. E eu falei assim, não vai ter ele. Mas aí, eu posso levar? Não, não pode, porque a festa, tipo, a festa da minha filha, primeiro aninho, vai ser dentro da minha casa, então não pode ter bebida ali. Então, assim, foram alguns limites que nós traçamos para que a convivência e a harmonização da família existisse. Eu não sei quais são os critérios ou problemas que você tem na sua família, mas de repente algumas regras, alguns limites podem já ser estabelecidos se você até hoje não estabeleceu nenhum. Eu e Márcia já tivemos assim contato com casais que passavam por problemas muito sérios nessa área. Nós conhecemos um caso que foi um pouco mais extremo, assim, de uma pessoa que ela era totalmente dominada pela mãe, totalmente dominada pela mãe, e a ponto assim de você sentir a dor, a expressão do rosto dele quando falava da mãe era uma expressão de dor, assim. Ele não conseguia de forma nenhuma se opor ao que a mãe mandava, a ponto de ele chegar a abandonar a esposa por ordem da mãe. Assim, ele era tão dominado, era tão oprimido, né, por essa relação doentia que havia entre ele e a mãe, que isso acabou com o casamento dele. Tá? Então, assim, eu aprendi com pessoas sábias, pessoas que têm a Bíblia como parâmetro, a entender isso. A minha filha pode ser, né? Há uma possibilidade dela se casar esse ano e eu tenho muito claro na minha mente, assim, na hora que a minha filha se casar, a casa dela, o marido dela é a prioridade da vida dela e nós vamos respeitar o lar dela, né? Até mesmo para ir lá, eu não irei na casa da minha filha se ela e o marido não me derem permissão para que isso aconteça, né? A gente vai respeitar os limites deles, as ordenanças. Posso até não concordar com tudo que eles fizerem, mas nós assim o faremos. Uma coisa que a gente também observa muito hoje, a nossa faixa etária, é que a maioria dos nossos amigos estão se tornando avós, né? E eu vejo a alegria que eles têm de estar perto dos netos, a alegria de estar cuidando das criancinhas, assim. Mas uma coisa que a gente sempre conversa também nesse ponto, de entender que por mais que eu ame, né, que eu venha amar, no caso do meu neto, eu preciso entender que quem define as regras e os limites para aquela criança são os pais. Nós somos pessoas que estamos ali para contribuir. Como a Márcia falou, se eles quiserem o nosso conselho, se eles quiserem o nosso apoio, estamos ali para ajudar. Mas
É uma nova família, são novas regras e precisam ser respeitadas e precisam ser abençoadas, né? Vamos dizer assim, de um termo mais abrangente, né? A gente precisa ter esse entendimento e respeito por essa nova família. É, duas ressalvas que eu faço. Uma é que nós já temos uma neta de consideração, né? Uma neta do coração. E por mais que os pais deem liberdade para a gente, ou consultem a gente para poder saber, ou perguntar, ou falar alguma coisa, sempre a direção vai ser deles, né? Apesar de nós sermos considerados como avós, mas existem limites. E uma outra situação é que, para vocês não ficarem assustados, às vezes as pessoas começam a assistir nossos vídeos, tipo assim, poxa, mas eles citam alguns exemplos. Normalmente, os exemplos que a gente cita são exemplos públicos, tá, gente? Que já foram dados testemunho, que outras pessoas conhecem, que foram falados em púlpitos de igreja. Então, a gente não fica assim constrangido de estar falando isso, porque foram assuntos que já foram trabalhados publicamente, tá? Para não deixar ninguém constrangido. E a gente só tem a agradecer por vocês estarem até aqui agora, aqui nesse momento conosco, né? Só não esqueça de curtir, compartilhar e nos seguir no canal.